Adriana pergunta: Paulo Jaciuc, no seu caso, você veio com muito conhecimento inato, né? Falo sobre estas informações que está explicando. Você poderia comentar? Não, eu não vim. Eu vim a mesma coisa que você veio, que todos vieram, na mesma igualdade, na ignorância. Todos nós entramos aqui nesse mundo na ignorância. Já aconteceu casos, inclusive, eu já vi casos de pessoas entrarem já lendo o DNA. Aí, lendo o DNA, aí ele lê o conteúdo de vidas, né, vivenciadas, ele se interliga e ele diz, mas isso não quer dizer que ele tenha compreensão de tudo. Porque se ele voltou, qualquer um que voltou aqui, que retornou, é porque não conseguiu, né? Não conseguiu fazer o propósito, não seguiu o propósito que ele veio aqui. Quando você retorna, fica indo e voltando, é porque você não conseguiu. Agora, nós colocamos isso porque a personalidade é uma criação agora. A personalidade não é a consciência mãe, é uma criação. É como se nós somos a linha de frente, nós somos o terminal. Mas a nossa responsabilidade é muito grande. A nossa responsabilidade é muito grande. Então, o que eu consegui, que eu comecei praticamente a perceber das coisas, foi quando eu tinha já chegando aos 30 anos. Eu já tinha 5 filhos, entendeu? 5 filhos, já tinha visto muitas coisas, aí eu me ligava também, porque a situação para essas coisas são justamente a inteligência e a perspectiva dos irmãos das estrelas. Você começa a ouvir falar de disco voador, você começa a ouvir falar de coisas, e você procura. E eu também comecei a procurar. É aquela história. Eu comecei a procurar, comecei a ler. Eu nunca, olha, para você ter uma ideia, eu nunca, aos 35 anos, eu nunca tinha lido uma Bíblia. Nunca tinha lido uma Bíblia. Eu, quando infância, eu pertencia à cruzada, eu estudei em escola de freira, ia para a igreja, pertencia à cruzada, aquele negócio todo, via tudo, mas não entendia bolufas daquilo. Os meus pais, como o meu pai é polonês, minha mãe é rumena, meus pais me batizaram em São Paulo na igreja ortodoxa. Batizaram numa igreja ortodoxa, mas nunca frequentei a igreja ortodoxa. Pelo menos, conceito podia ter frequentado como criança, mas adulto, nunca. Eu não li a Bíblia. Eu só fui ler a Bíblia, foi aí que começou a coisa para mim. Com o falecimento do meu pai, foi mais ou menos em 79, né? Eu estava em Salvador nessa época, quando ele partiu. Ele tinha uma Bíblia de 1939, aquela inclusive antiga, que eu acho que era até ortodoxa essa Bíblia, onde as letras ainda, a farmácia era com PH. Você vê a antiga, 1939 a edição dessa Bíblia. Aí ela ficou na casa da minha irmã ficou com ela. E como era minha irmã em São Paulo, ela morava em Santos, mas eu estava aqui no Nordeste, né? Quando eu fui para São Paulo, depois, em 82, 83, aí eu pedi para ela, olha, a Bíblia está aqui, tá? Você me empresta ela que eu vou ler ela. Aí ela falou, não, eu vou emprestar, depois você me devolve. Aí eu trouxe para Aracaju e fiquei, aí eu comecei a ler a Bíblia. Foi quando eu conheci meu pai. Você imagina, hein? Eu saí de casa, praticamente de São Paulo, com 20 anos, 21 anos, vim para o Nordeste do Brasil,
eu conheci meu pai, comecei a conhecer meu pai praticamente quando eu comecei a ler a Bíblia, porque ele tinha o costume, ele lia, e os trechos que ele achava interessante, a inteligência era inteligente, ele riscava com lápis embaixo. Eu comecei a ler a Bíblia, analisar e ler os trechos dele que ele riscava. E aquilo foi abrindo um desejo, é por isso que eu falo, nós programamos o nosso futuro. Eu comecei a ler aquilo e comecei a pedir, puxa vida, eu comecei a ler Salomão, entendeu? Salomão, comecei a ler Daniel, toda a criação comecei a ler nessa Bíblia, comecei do começo como se fosse um livro. Eu não decorava, não, eu lia como se fosse um livro, uma história. Aí começou, e eu comecei a desejar, a ter sabedoria e conhecimento. É uma coisa que eu queria ter, é um propósito de vida que eu fiz. Eu quero ter conhecimento e sabedoria. Eu comecei a ler, porque eu vi a inteligência dele, comecei a ler. E as coisas começaram a acontecer. Em 83 aconteceu coisas comigo maravilhosas, mas eu não compreendia na época. Eu não compreendia que eu tinha me programado para isso. É por isso que eu falo, o que você idealizar para o seu futuro, para amanhã, está escrito. É só você escolher. Tudo que você pensar está escrito. Escolha o melhor. Escolha as coisas que você quer de melhor. Mas não escolha possuir coisas humanas. O Criador, o arquiteto, não reconhece nenhuma criação humana. Não conhece carro, não conhece máquina, não conhece celular, não conhece televisão, não conhece nada disso. Tudo isso que o homem fez desligou do Criador, porque ele adulterou os DNA. Se você mistura ferro com cobre, cobre com carbono, ou com zinco, quando você faz a mistura, você altera o DNA, altera os códigos. Tem que ser puro. Então ele desliga. Por que você acha que o homem faz bomba e ela explode? Vocês acham que um criador, um artista, iriam deixar que destruísse os seus quadros? Nunca. Jamais. No entanto, o homem explode bomba, faz miséria, faz coisa ruim, porque ele usa DNA manipulado por eles, manipula a energia condensada e faz coisas tirando aquela estrutura, aquelas consciências, tira fora do controle do Criador. Tira fora do programa, não há como ele conectar.